A falar do acidente que acabou matando uma advogada no fim de semana aqui em Curitiba. Depois que a gente trouxe o assunto, nós dissemos que nós procuraríamos a Prefeitura de Curitiba atrás de uma justificativa, de uma resposta para entender, né, de fato o que aconteceu. Thaís, a Prefeitura nos enviou agora cedo, né? Acabou de enviar para a gente uma resposta por meio de uma nota, não é uma entrevista, é uma nota. E o que diz essa nota, hein? Escola, nesta nova nota, a Prefeitura de Curitiba lamentou a morte da motorista, a advogada Giovana Menegolo, de 29 anos. A gente continua ainda no local desse acidente que aconteceu aqui no bairro Mercês. E por aqui, olha, a gente ainda percebe, olha, as peças do carro, também a gente vê ali parte dessa faixa de isolamento. Foi esse acidente que aconteceu na tarde de sábado, nesse cruzamento entre as ruas Solimões e Tenente João Gomes da Silva, no bairro Mercês, em Curitiba. E ainda de acordo com a nota, o trecho da rua Solimões havia passado por revitalização no asfalto, concluída na tarde de sexta-feira, e ainda não contava com a nova sinalização horizontal. Bom, segundo a Prefeitura, esta execução estava programada para os dias seguintes, já que a pintura depende de condições técnicas específicas, como tempo de cura do asfalto, para garantir aderência e durabilidade da sinalização. O serviço de sinalização foi antecipado tão logo o pavimento apresentou as condições ideais. Foi realizado ontem, domingo. A Prefeitura reforça que o Código de Trânsito Brasileiro determina que, na ausência de sinalização, os condutores devem observar as regras de preferência, redobrar a atenção e manter a velocidade compatível com as condições da via, especialmente em cruzamentos urbanos. A Prefeitura destaca ainda a importância da condução segura em todas as situações, particularmente em trechos recém-revitalizados, onde a cautela deve ser ainda maior para evitar situações de risco. Então, esse acidente aí aconteceu na tarde de sábado, nesse cruzamento entre as ruas Solimões e Tenente João Gomes da Silva, no bairro Mercês, em Curitiba. O motorista, então, seguia pela rua Solimões e no cruzamento com a rua Tenente João Gomes da Silva, ele atinge o carro da vítima, né, que chega a tombar. A advogada Giovana Menegolo, de 29 anos, estava sozinha no veículo, foi socorrida em estado grave, mas morreu no hospital. O sepultamento da advogada está previsto para amanhã desta segunda-feira. Escola, voltamos com você. Ô Thaís, você sabe que as justificativas elas servem só para algum tipo de proteção, para algum tipo de cuidado, né? As pessoas que passam por essa rua, que é a Tenente João Gomes da Silva, aqui em Curitiba, que é a continuação da Brigadeiro Franco, inclusive, né? Eu tinha me confundido mais cedo por conta da Brigadeiro Franco. Sabem que essa rua é uma sequência, ela não tem sinal de pare. Quando a gente desce ela ou segue ela, passou a Avenida Manuel Ribas aqui em Curitiba, para quem não é da capital, passou a Avenida Manuel Ribas, segue pela Tenente João Gomes da Silva e aí desce, olha, o Otto está mostrando pra gente, essa descida aí. Nunca teve sinal de pare aqui, nunca teve uma preferencial para quem está na Tenente João Gomes da Silva. Portanto, quem conhece a rua seguiria seu caminho de qualquer maneira, sem parar. O problema estava na sinalização da rua Solimões, que passou por obras, por melhorias ao longo dos últimos dias e estava sem sinalização, conforme nós já mostramos. Essa pintura de pare, essa placa de pare, foi colocada ontem, domingo, depois do acidente. A Prefeitura diz que tem todo um tempo de cura, que tem toda uma questão técnica para... Enfim, para fazer a pintura, para fazer essa remodelação. Uma placa de trânsito colocada ali não precisa desse tempo, Prefeitura, me perdoe. Ali na calçada não tinha por que tempo de cura numa calçada. A gente faz uma obra na nossa casa, poderia ser colocada a placa aí que a gente percebe que não teve nenhuma alteração nessa calçada, que ela parece bem velhinha, inclusive. Verdade seja dita. Inclusive, o Código Brasileiro de Trânsito até diz que cada legislação, cada cidade, cada município tem seu direito de fazer a legislação própria em relação ao trânsito. Mas a gente também não pode tirar a responsabilidade que uma sinalização temporária poderia ter sido colocada nesse local.
A gente está falando de motoristas que às vezes passam com frequência por ali, mas a gente está falando de motoristas que podem ser colocados num Waze da vida, num Google Maps da vida, passar por esse trecho sem saber que é uma preferencial e simplesmente cruzar. O motorista está condicionado desde a autoescola a seguir a sinalização de trânsito. E se não há uma placa de pare, ele entende que ele pode cruzar. Então, assim, é uma maneira de tirar a responsabilidade do poder público, mas também e colocar, enfim, na vítima, ou talvez em colocar em quem se envolveu no acidente, mas a gente não pode ficar aqui dizendo que está tudo certo. Alguém precisa ser responsabilizado ou isso precisa ensinar de alguma maneira, que em próximas obras a sinalização temporária, né, não precisa ser uma sinalização oficial, mas a temporária precisa estar no local. A gente não pode aceitar simplesmente, puramente, uma resposta da maneira como foi dada, até porque uma vida foi perdida.